Bom, pessoal, vamos à segunda parte, as questões de 21 a 30. As questões de 21 a 24 giram em torno do texto de O Ateneu, de Raul Pompeia. Texto esperado também, bastante conhecido, né? Autor bastante importante do nosso realismo e naturalismo. Vocês já perceberam que a prova abordou até aqui 3 autores realistas naturalistas. Machado, Eça de Queiroz e ainda Raul Pompeia. Importante frisar isso aí. A questão 21 pede o seguinte, considere as seguintes afirmações. A primeira afirmação diz assim, a alcunha de mestre Cuca recebida por Rômulo adivinha do fato de ter praticado anteriormente a arte culinária. Não, pessoal, o Rômulo nunca foi cozinheiro, nunca foi mestre Cuca, nada disso. Então, o texto é bem claro nisso aí, diz assim, ó, percebam dentro do texto, ele diz, só porque lembrava a culinária com a carnosidade bamba, fofada dos pastelões ou porque era gordo das enxúndias enganadoras dos fregistas, dissolução mórbida de sardinha e azeite sob os aspectos de mais volumosa saúde. Vamos lembrar, a influência naturalista, então está abordando o quê? O fisiologismo, abordando o defeito físico, o exagero, a gordura, a adiposidade excessiva do personagem Rômulo. Então era uma forma de agressão presente por parte dos colegas com relação à gordura dele. Alternativa 2 diz o seguinte, as agressões e humilhações sofridas por Rômulo eram essencialmente motivadas por sua antipatia. Não, especificamente não, gente. Era uma coisa gratuita, é o bullying, né, que está tão na moda aí. Perseguiam o Rômulo o tempo todo no colégio. Então não tem nada a ver com a antipatia gerada por ele. A gente vai observar, por exemplo, que os meninos estavam enfadados, aborrecidos pelo tédio do intervalo, então resolveram escolher uma vítima, e a vítima predileta era o Rômulo. A 3 seria a afirmativa correta. As reações de Rômulo, as provocações dos colegas variavam conforme as circunstâncias. Sim, ele agredia abruptamente os menores e ficava pensando, resmungando no canto, quando se tratava dos maiores. Uma forma clara de covardia da parte dele também. Então a resposta seria a letra C, apenas a alternativa 3 é correta. A afirmativa 3 é correta, aliás. A questão 22. Indique a alternativa em que os fragmentos selecionados exemplificam, respectivamente, a manifestação clara do ponto de vista do narrador e a opinião do grupo a propósito de Rômulo. Pessoal, o narrador deixa clara a posição, cozinheiro Rômulo. E o grupo, os alunos presentes no intervalo, lembrando que o narrador é o Sérgio, um dos alunos, chamava ele também de mestre Cuca. Então ficamos com a letra D de dado. A questão 23, ainda abordando o mesmo texto, pede para se marcar a alternativa correta, que é a letra B. Rômulo, devido às provocações que sofre, perde a certeza sobre si mesmo e assume um comportamento que oscila entre angústia e ataques de fúria. Então está bem claro no texto, ele diz aqui, ó, as angústias e a fúria de Rômulo podem ser vistas nas suscetibilidades, nas importunações que vêm ocorrendo. Ele se sentia antipatizado por todos e a dúvida surge na cabecinha dele quando ele começa a questionar a si mesmo. Sentava-se acabrunhado, vendo se se lembrava de haver tratado panelas algum dia na vida. Ou seja, ele próprio se confundia se era ou não cozinheiro, se era ou não mestre Cuca, né? Ele se assustava porque todos o chamavam pelo mesmo apelido. A questão 24 é uma questão de língua portuguesa, é uma questão de sintaxe, tendo em vista a função sintática da palavra grifada no fragmento, para que o não manifestasse excessivamente, fazia-se temer pela brutalidade. Pede para assinalar a alternativa em que o termo sublinhado exerce a mesma função. Gente, o O aqui é objeto direto. Então o que nós temos que fazer? Procurar nas alternativas aquela que apresenta um objeto direto. Então vamos ficar com a alternativa E. Viam de joelhos o Franco, puxavam-lhe os cabelos. Os aqui exerce a função de objeto direto. Muito bem. Vamos para as questões de 25 a 27, que se baseiam, mais uma vez, a Unifesp aborda um livro da lista da FUVEST e da Unicamp, Capitães da Areia. O ano passado as questões todas quase versaram sobre os livros da FUVEST e Unicamp. Esse ano apenas uma questão, aliás, perdão, um texto com algumas alternativas.
Considere as afirmações seguintes. Então, pedia para você marcar as afirmativas corretas. A 1 dizia o seguinte: o fragmento do romance ambientado na cidade de Salvador, das primeiras décadas do século passado, aborda a vida de uma criança em situação de absoluta exclusão social e violência, o que destoa do projeto literário e ideológico dos escritores brasileiros que compõem a geração de 30. Não destoa. Primeiro, a figura do sem pernas é de uma criança marginalizada, abandonada, sem carinho, sem atenção. Lembrando que a crítica social é um dos pontos vitais do romance regionalista de 30. E a história se passa na cidade de Salvador, portanto, o Nordeste está presente. Há todo um regionalismo baiano presente no texto. Errada a primeira afirmativa. A 2. Valentes das conquistas do modernismo, o romance apresenta a linguagem fluente e acessível ao grande público. Sim, extremamente popular a linguagem de Jorge Amado, que chegou mesmo várias vezes a ser criticado por esse populismo da linguagem. Entretanto, se trata tipicamente de uma liberdade modernista, né? Lembrando aí o Manifesto Pau-Brasil, como falamos, como somos, do Oswald de Andrade. Utilizando-se de um português coloquial, simples, próximo a um modo natural de falar, com largo emprego da frase curta e econômica, típico do romance de Jorge Amado, a presença do coloquialismo, do regionalismo e da frase curta. Perfeita afirmativa 2. A afirmativa 3 diz: Sem Pernas é uma personagem que, embora encarne um tipo social claramente delimitado, o do menino pobre, abandonado, aleijado e discriminado, adquire alguma profundidade psicológica à medida que seu passado e suas experiências dolorosas vêm à tona. Verdadeira afirmativa. Se num primeiro momento nós teríamos um tipo social bem definido, nós vamos ver que as angústias desse menino, o sofrimento judiado na mão de policiais, o abandono, a falta de carinho, a falta de atenção, acabam levando à construção do psicológico e, evidentemente, dando um certo psicologismo à própria obra de Jorge Amado. Então vamos ficar com a alternativa E, 2 e 3 corretas. A questão 26 diz assim: o zigue-zague temporal ligado à vida de Sem Pernas, empregado no fragmento para a composição da personagem, é construído de maneira muito precisa, por meio da utilização alternada de diversos tempos verbais. Indique a alternativa em que há, respectivamente, um tempo verbal que expressa fatos ocorridos num tempo anterior a outros fatos do passado. Então, bastante pretérito. E um tempo verbal usado para marcar o caráter hipotético de certas ações ou o desejo de que se realizassem. Então nós vamos observar o seguinte: vamos escolher a letra A, que apresenta vivera na casa de um padeiro, pretérito mais que perfeito, né? E uma mão que o acariciasse, da ideia do hipotético, utilizando-se aí o imperfeito do subjuntivo. A questão 27, uma questão aí de estilística, né? Pedindo aí a prosopopeia, lembrando a prosopopeia ou personificação, diz o seguinte: o emprego da figura de linguagem conhecida como prosopopeia ou personificação põe mais em evidência a principal razão pela qual Sem Pernas é estigmatizado. Muito fácil a alternativa, muito fácil. Letra a perna coxa se recusava a ajudá-lo. Ora, gente, ele era coxo, ele não tinha movimento completo de uma das pernas. Daí o apelido, maldoso até, de Sem Pernas. Lembrando aí que a prosopopeia consiste em atribuir uma ação ou ainda uma vontade própria a um ser inanimado. Uma perna não tem movimento próprio, necessita do dono da perna. Então aqui ele está dizendo, a perna coxa se recusava a ajudá-lo. Como é que a perna pode recusar ajudá-lo? Prosopopeia. Figura bastante conhecida, bastante batida em sala de aula. As questões 28 a 30 giram em torno de uma letra de Chico Buarque de Holanda, Geni e o Zeppelin. Então, muito conhecida, né? Joga a pedra na Geni, joga na Geni. A partir do início do fragmento selecionado, uma série de versos consecutivos vai caracterizando a personagem Geni, numa mesma direção semântica, ou seja, dentro do mesmo significado, e segundo uma mesma lógica. Até que um determinado verso provoca uma ruptura significativa nessa trajetória, criando uma intensa oposição de sentido no poema. Esse verso está transcrito em... Gente, lendo o texto, nós vamos observar que Geni é dadivosa. Ela dá para qualquer um, né? Para os mendigos, os malandros, para todos. Ela é bondosa, muito dada, né? Tem uma bondade natural. De repente, resolvem jogar pedra na Geni. Então, vamos ficar com a alternativa D. Joga pedra na Geni.
evidentemente, uma condenação, um castigo para quem era bondosa, dadivosa. A questão 29, mais uma questão de estilística, perdão, mais uma questão de poética, né? Vem aí então para a gente. Indique a alternativa que identifica corretamente, de modo respectivo, a métrica e a natureza predominante das rimas. Ora, gente, os versos são heptassílabos, basta olhar. De tudo que é nego tor, paramos na última sílaba tônica. São versos heptassílabos. E a rima utilizada, torto com porto, errantes com retirantes, namorada com nada, são rimas consoantes. Muito fácil, a questão 29, para quem teve um pouquinho de atenção com as aulas de poética. Questão 30. Indique a alternativa que apresenta a função sintática do verso. De tudo que é nego torto. O que o aluno tinha que observar? Ele tinha que observar que a oração principal vinha depois. Ela já foi namorada de tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto. Muito bem, então no caso nós teríamos a função de complemento nominal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenho certeza que fizeram uma maravilhosa prova, uma prova muito tranquila, souberam distribuir o tempo e com certeza o resultado será positivo. Mais uma vez, obrigado, boa noite.